Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou a Maria Eduarda e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as auditorias de marca. Então, várias limpezas chegando e a gente vai aplicar essa ferramenta da auditoria de marcas nelas. Então, é importante que todo mundo saiba fazer ela, saiba coletar os dados, enviar os dados, e também é importante que a gente saiba o porquê a gente está fazendo essas auditorias de marca, né? Então, não simplesmente fazer por fazer, vamos fazer ali, mas entender o porquê que elas são importantes e porquê que elas podem aumentar o resultado do pós das nossas limpezas, né? Que a gente tenha resultados maiores do que somente aquela limpeza pontual daquele local, que a gente possa pegar esses dados e fazer todo um trabalho depois em cima daquele local e em cima desses resíduos que a gente coletou. Então vamos lá entender um pouquinho o que é essa ferramenta das auditorias de marca. Então vamos lá, vamos começar com qual que é a diferença principal ali de quando a gente está fazendo uma limpeza normal, sem auditoria de marca, e quando a gente está fazendo uma limpeza com auditoria de marca. Qual que é o processo? O que difere isso tudo? Quando a gente está fazendo uma limpeza, só a limpeza mesmo, o que a gente faz? A gente coleta os resíduos e no final a gente faz uma triagem básica ali do que vai para o rejeito e o que vai para o reciclado, né? Para a gente conseguir dar a destinação correta. Quando a gente está fazendo uma auditoria de marca, a gente, nessa parte da triagem, onde a gente está separando o que é rejeito, o que é reciclado, a gente vai dar um foco maior ali para os plásticos. Ainda a gente vai fazer essa separação de todos os materiais, mas a gente vai dar um olhar mais focado nos plásticos. Então, a gente vai anotar, vai separar, né, os plásticos. Vamos separar os copos, vou separar as garrafas, vou separar os mexedores de café, vou separar os canudos, vou separar os pacotes salgadinhos, vou separar as garrafas de shampoo. E eu vou anotar a quantidade desses itens plásticos que eu encontrei. Mas a gente vai ver que a gente vai fazer isso também por marcas. Então, dessas garrafas, 5 foram de Coca-Cola, 4 foram de Guaraná, 3 foram de Pureza e assim por diante. A gente já vou fazer um exemplo mostrando como que seria essa coleta. Mas só para, nesse início, vocês entenderem qual que é a diferença. A diferença está na triagem, porque é na triagem onde a gente vai separar todos os resíduos, né, em especial ali o plástico, e vai fazer a coleta desses dados. E o que vai acontecer com esses dados? O que a gente vai fazer com eles? É importante, então, a gente começar entendendo que as auditorias de marca são uma ação que é organizada pelo movimento global Break Free from Plastic. A tradução literal é liberte-se do plástico. E é bem intuitivo porque essa é uma das premissas do movimento. Eles envisionam um futuro livre de poluição plástica. E também pensando em ações que vão em todo o ciclo de vida do plástico. Então, eles desenvolvem ações desde lá para a extração dos combustíveis fósseis para fazer o plástico até a parte do descarte. Então, o Break Free from Plastic vai fazendo diversas ações para tentar, de fato, mudar o sistema como um todo, né? E ter soluções duradouras para a crise plástica. Porque, gente, não vai ter jeito da gente ficar limpando e limpando e limpando se a produção de plástico não frear. Que quanto mais a gente limpa, mais as projeções de uso de plástico aumentam. Então, a gente não vai conseguir solucionar a crise plástica apenas fazendo limpezas. A gente tem que utilizar esses resíduos que a gente coleta nas limpezas, esses dados, né, para conseguir fazer mudanças sistêmicas de fato e mudanças duradouras. Então, vocês até vão ver aqui que um dos objetivos é mudar a narrativa. O que seria mudar a narrativa? O que a gente faz como indivíduo é muito importante. O que a gente consome como indivíduos
é muito importante, mas também não é justo e não é algo real que a culpa da poluição plástica seja apenas nossa, consumidor. Isso daí é um tripé. Então, sociedade civil, nós consumidores, o governo e as empresas que estão produzindo esse plástico, estão vendendo esse plástico, seus produtos embalados em plástico. Então, a auditoria de marca serve para isso, para responsabilizar também essas empresas poluidoras, mudar essa narrativa que apenas nós, como indivíduos, mudando os nossos hábitos, vamos conseguir acabar com a poluição plástica. Não, tem que ser um esforço conjunto de todo mundo, inclusive das empresas. Então, uma das demandas, né, que se tem é que, com a auditoria de marca, é que as empresas revelem o quanto de plástico que elas produzem, reduzam essa pegada plástica e redesenhem suas embalagens para que elas sejam reutilizáveis ou sejam de sistema de refil, para a gente realmente, de fato, frear, né, a quantidade de plástico que chega até a gente. Voltando um pouco ao que eu não tinha explicado, então, esses dados, o Breakthrough from Plastic recolhe de voluntários ao redor do mundo inteiro. E com isso, eles analisam esses dados e fazem relatórios anuais das empresas top poluidoras. Então, empresas que foram encontradas no mundo inteiro, a maior quantidade, e então responsabilizam elas por esses resíduos encontrados em limpezas pelo mundo inteiro. Uma coisa que vocês vão perceber também quando vocês estiverem fazendo a triagem, estiverem fazendo a limpeza, é que vocês vão encontrar diversas marcas. Mas, quando a gente vai analisar mais a fundo, que eu vou mostrar para vocês que vai ser analisado isso também, muitas dessas marcas que a gente encontra, na realidade, elas pertencem a uma marca, a um conglomerado. Então, diversas marcas que a gente encontra, na realidade, fazem parte de um único conglomerado. Então, se, por exemplo, a gente achar garrafa de Coca-Cola, beleza, é da companhia Coca-Cola. Mas se a gente encontrar Sprite, a Sprite também faz parte da companhia Coca-Cola. Se a gente encontrar Fanta, também faz parte da companhia Coca-Cola. Se a gente achar a garrafa de água Cristal, também faz parte da Coca-Cola. Então, vocês vão notar, depois eu vou mostrar para vocês, eu não vou falar que são pequenas marcas, né? Mas as diversas marcas que a gente encontra ali também, boa parte delas fazem parte de um conglomerado muito maior do que aquele. Vocês vão ver que é bem monopolizado esses conglomerados que a gente acha, tanto que eles vão ser os nossos top poluidores. Então, esses aqui são os relatórios de anos passados. Eu não coloquei aqui a fotinho do ano passado, 2021, mas eu recomendo muito a leitura para vocês, tá? Pelo menos o do ano passado. É muito interessante. Vocês vão ver realmente o que é feito com esses dados que a gente vivia. E é um trabalho incrível que a gente pode usar muito e compartilhar muito esse material que é feito e conseguir mudar as coisas mais sistemicamente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um arcabouço legal que nos auxilia, quer dizer, que pode nos auxiliar muito. Então, é muito importante que a gente tenha esse estudo, esses dados aqui da auditoria de marca, que a gente possa levar e levar as nossas demandas também. Então, aqui algumas fotos de limpezas que a gente fez com a auditoria de marca. Então, a poluição plástica está em todo lugar, tá onde a gente mora, tá a gente trabalha. Aqui, por exemplo, a nossa universidade, limpezas que a gente fez dentro do campus. Então, é triste, mas também nos impulsiona a fazer alguma coisa pela mudança, né? Aqui, limpezas também que a gente faz nas praias de Floripa, mesmo esquema.
qualquer local que a gente vá, qualquer parte do nosso estado, qualquer parte do nosso país, qualquer parte do mundo, a gente vai encontrar esse cenário basicamente. Então, a gente tem, né, de fazer alguma coisa para mudar isso, responsabilizar todos os envolvidos. Então, vamos lá, vamos começar como, então, nós vamos coletar os nossos dados. Então, vocês podem fazer a limpeza normalmente, né? Se é uma limpeza que já ocorre uma triagem no final, né, que é separado rejeito, reciclado, vocês podem fazer uma coleta normal. Se geralmente é uma coleta que não é feita, é colocado tudo junto, rejeito com reciclado, vai tudo para o mesmo lugar, né? Realmente daí tem que repensar a parte da triagem. Mas aqui a gente vai ver que é muito simples, até dá para pensar em coisas para facilitar a auditoria de marca. Por exemplo, geralmente as empresas que eu participo, geralmente a gente vai em duplinha, uma pessoa com um saco de rejeito, uma pessoa com um saco do que vai para o reciclado, né? Às vezes dá para pensar em colocar um saco ali só para resíduos plásticos com marca, porque daí vai facilitar muito na hora da triagem, que vocês não vão precisar ficar separando tudo, porque já tem os sacos ali com os resíduos plásticos, só para vocês, né, fazerem a anotação dos dados. Dá para pensar, isso tudo vai da organização, né, de quem está fazendo essa limpeza, do jeito que as pessoas vão se organizar. Então, tudo que é necessário para fazer uma auditoria de marca vai estar disponível no site do Break Free from Plastic e vai estar disponível em português também, tá bom? Então, a gente vai ter essas tabelas que vão nos auxiliar na hora, tá? E depois vocês vão ver que também a gente vai ter a tabela virtual para preencher. Mas, basicamente, na hora da triagem, a gente vai ter essa tabelinha em mãos, a gente vai ter esse guia visual que vai nos ajudar também, caso a gente não saiba de alguma coisa. E assim a gente vai fazendo a triagem. Então, vamos fazer um grande exemplo aqui de como a gente coleta esses dados. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui que a gente fez uma limpeza super rápida e que esses daqui foram os resíduos que a gente encontrou na nossa limpeza. Como que a gente preencheria essa tabelinha da auditoria de marcas? Então, eu dei um zoom aqui na nossa tabela para ficar melhor de vocês enxergarem, mas é isso daqui que vai estar escrito lá para a gente preencher na tabelinha. Nome da marca, descrição do item, tipo de produto, tipo de material, camadas, contagem, e daí depois ali o total. Então, no nome da marca, a gente vai colocar a marca daquele produto ali que a gente encontrou. Então, por exemplo, aqui a gente começou com essas garrafas de Coca-Cola. Então, a marca que eu vou colocar ali é Coca-Cola. Na descrição do item, o que eu vou colocar? Eu vou colocar qual é o produto que eu achei. Então, aqui eu achei uma garrafa, então eu vou colocar ali na descrição do item, garrafa de refrigerante ou garrafa de bebida. E é interessante, porque aqui, essa imagem aqui é a garrafa inteira com a tampinha, mas geralmente, às vezes, a gente acha a garrafa sem a tampa e a tampinha, né, separada. Então, vocês podem fazer essa descrição do item também. Separada, a garrafa em uma linha e as tampinhas em outra, porque geralmente a gente encontra quantidades diferentes também, tá bom? Então, aqui na descrição, vocês vão fazer a descrição do item. Se for um copo, se for uma sacola, se for uma embalagem, salgadinho, isso dali é a descrição do item. Então, aqui, tipo de produto. Aqui, no rodapé da tabela, vai ter explicadinho o que é cada uma dessas siglas, caso vocês esqueçam, tá? Porque sigla a gente acaba esquecendo e também porque essas siglas são de palavras em inglês, então às vezes a gente acaba confundindo se a gente não tá muito habituado. Mas isso daí, conforme vocês estiverem fazendo ali, depois já vai meio que automático, vocês já sabem que cada uma dessas coisas. Por exemplo, o FP é Food Products, então produtos alimentícios. PC é Personal Care, então produtos de uso pessoal. HP é Housing Products, que é tipo produtos de uso para casa. SM relacionado a fumo, então quando a gente acha bituca, é nesse tipo de produto que a gente vai utilizar. FG, Fishing Gear, então quando a gente acha
produtos de pesca, por exemplo, quando a gente acha redes de pesca, o O vai ser outros, enfim, tudo isso vai ter explicadinho ali no rodapé da tabela e também no guia visual, que é esse que está aparecendo aqui no cantinho direito inferior, vai ter tudo explicadinho para quando vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Aqui, a Coca-Cola é um produto alimentício, né? Então vai ser o FP, Food Product. Seguindo, a gente tem o tipo de material. Então, por exemplo, aqui a garrafa vai ser uma garrafa PET, então a gente vai marcar ali PET. Alguns vão aparecer na embalagem, que tipo de plástico é. Alguns a gente não vai saber, então talvez não precise preencher. Mas o guia visual vai auxiliar vocês, caso vocês não saibam qual que é um tipo de material, vocês podem colocar, ver ali no guia visual que tipo de material que geralmente é utilizado naquele item que vocês acharam e podem assinalar ou podem deixar em branco também. O que é importante aqui, às vezes na hora da triagem ali que vocês estão preenchendo essa tabela à mão, vocês não têm um tempo às vezes não sabem, não está no rótulo, ou não acharam, não sabem qual que é o tipo de produto, deixem em branco e depois vocês podem procurar qual que é o tipo de material daquele item aqui que vocês acharam, tá? Então, assinalamos ali PET, podemos seguir para a próxima camada. O próximo item, que são as camadas. Então, a gente vai ter o ML e o SL. O ML é multilayer, múltiplas camadas. SL é single layer, camada única. Então, uma garrafa, ela tem uma única camada de plástico. Então, ela vai ser um SL, single layer. Se eu não tiver certo do que é tem múltiplas camadas, tem uma única camada, eu posso simplesmente colocar ali incerto, inseguro, não sei o que é, então, né, melhor não assinalar nada. Mas, por exemplo, uma caixa de leite, ela vai ser multilayer. Um sachê, vai ter vários tipos de plástico ali, multilayer também. Uma sacolinha plástica, vai ser single layer. Então, camada única. Então, assim a gente vai fazendo. Por exemplo, aqui eu sei que uma garrafa tem apenas uma camada, então vou assinalar ali SL, única camada. Camada única, quer dizer. E aqui a gente vai ter a partezinha de contagem total. A contagem vocês podem ir colocando risquinhos sempre, né? Por exemplo, aqui a gente achou 5. Então, lá na triagem, a gente achou uma, anotou ali. Coca-Cola, garrafa de refrigerante, FP, tipo de material PET, única camada. E daí, a gente achou uma. Daí a gente já não vai botar direto no total, porque se a gente achar mais, por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente achou 5. A gente vai, né, botando tracinhos ali, no final a gente conta todos os tracinhos e coloca o total ali. Então, durante a minha limpeza, eu achei ali 5 garrafas de coca, eu só fui anotando os tracinhos para no final, quando a gente terminar tudo, eu vejo quantas que a gente achou ali. E daí a gente bota o total. Então, vamos seguir aqui com a nossa limpeza fictícia. Então, por exemplo, achei aqui esses copos de plástico. Esses copos não tem marca. Então, o que eu boto ali? Desconhecido. Não sei a marca, só botar desconhecido. Então, aqui geralmente a gente acha essas coisas genéricas, né? Canudo, copo. Geralmente essas coisas não tem uma marca ali. Se tiver, vocês podem colocar, mas geralmente não vem com nada. Então, quando uma coisa não tem marca, a gente só coloca desconhecido, tá? Esses dados desses resíduos plásticos que a gente encontra que não tem marca, eles também são importantes, tá? Então, não deixem de anotar. É importante que tenha ali pra gente, né, ter os dados. Ter os dados vai ser o que é importante pra gente. Então, a descrição, copo, tipo de produto, mais uma vez, SP, porque é Food Product. Vocês vão ver que boa parte das coisas que a gente encontra são produtos alimentícios, então a gente vai assinalar muitos FPs, bastante SM também, porque a gente encontra geralmente bastante bituca, então vai ser os mais utilizados aí. Tipo de material PET, se eu não souber eu dou uma olhadinha no meu guia visual, mas eu posso fazer isso depois que a gente terminar a nossa triagem também, né? Camadas, uma única camada, então eu marco ali SL, vou fazendo a contagem conforme os copos que eu vou achando, e tem ali um total de 10. Fechou.
Mesma coisa aqui com sachê. Achamos ali 2 sachês, então, na nossa limpeza. Colocamos o nome da marca, Hellmann's, descrição do item, sachê, tipo de produto SP, tipo de material, que geralmente aparece ali nos sachês é PET, não sei se de fato é, mas é o que está marcando ali. Camadas, múltiplas camadas, no sachê a gente tem múltiplas camadas, então a gente assinala ali. Contagem, tive 2 sachês. E assim a gente coletou os dados desses resíduos plásticos que a gente encontrou e é assim que se faz uma limpeza presencial também, como é que vai ser feito. Então terminamos nossa limpeza, coletamos nossos dados. O que a gente faz com isso agora? Porque vai estar ali numa tabelinha de papel, né? A gente tem que enviar esses nossos dados. Né? Então terminamos a limpeza, vamos para nossa casa, vamos tomar um banho, vamos relaxar, vamos descansar pós-limpeza, porque a gente fica exausto física e mentalmente também, né? Então, depois que tiver todo mundo bem, a gente vai de fato enviar os nossos dados. Como que a gente envia os nossos dados? Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos pensar lá quando a gente está organizando a nossa limpeza, a gente já entra no site do Break Free from Plastic, que dá para mudar para português, tá? Quando vocês abrirem ele vai estar em inglês, mas aqui em cima vocês vão poder mudar para português. O que é importante? Cadastra a auditoria de marca que vocês vão fazer, a limpeza que vocês vão fazer lá no site do Break Free, que ele vai aparecer no mapa das limpezas, então pessoas que às vezes estão ali pela tua região querem participar, vão ver que tem uma limpeza que vai ocorrer, às vezes ficam interessados e vão participar da tua limpeza, ajudar aí mais voluntários, né? Então é interessante cadastrar a auditoria de marca que vai ser feita, tá? E quando tu cadastra, também tu recebe tudo que vocês precisam fazer, né? Toda essa explicação que eu dei, vocês recebem também por e-mail. E daí, quando vocês terminam a limpeza, vocês vão lá no site e a gente vai ter aqui, eu acabei tirando print em inglês, não tirei print em português, eu esqueci desse detalhe, mas vai ter aqui para envio de dados. Então, aqui, Submit Your Data. Então, é aqui que a gente vai clicar e vai escolher a opção de planilha do Excel. E ali vai abrir uma planilha específica onde a gente vai colocar esses dados que a gente coletou na nossa tabelinha. Então, quando a gente clicar ali, escolher, né, Submit Your Data, enviar seus dados, escolher a tabelinha do Excel, vai abrir já automaticamente uma tabela do Excel no Drive de vocês, tá? Então, vai aparecer cópia de cópia, tá, da tabela. E aqui a gente vai ter algumas abinhas. Então, a primeira aba que a gente precisa escrever alguma coisa, a gente vai escrever aqui os dados de quem está enviando essa planilha, né? Então, quem estiver enviando vai colocar nome, sobrenome, vai colocar a organização, por exemplo, aqui o Sem Plástico, e vai botar o e-mail da pessoa, número de telefone, e vai colocar alguns dados da limpeza. Então, quantos foram os voluntários, que dia que, né, começou e terminou ali a auditoria de marca. No caso, geralmente termina no mesmo dia, começa e termina no mesmo dia, né? Quantas horas de limpeza que foi, cidade, estado, país, continente, tipo de auditoria, se foi uma auditoria fora de casa, se foi em casa, né? E o local, se foi numa praia, se foi numa praça, né? Vai ter várias opções ali para colocar. Isso daqui, depois que a gente preencher a próxima parte, já aparece automaticamente, que é o total de plásticos encontrados. Mas isso já vai automaticamente, vocês não precisam preencher nada. E daí vocês vão para outra aba, que é onde que vocês vão passar esses dados que tem na tabelinha de papel para essa tabela do Excel. É importante dizer que lá na hora, né, vão ser várias pessoas trabalhando nisso, mas essa parte aqui de enviar os dados, geralmente vai ser uma pessoa que vai estar responsável de passar o que está na tabela para cá. Então, essa parte é mais tranquila, assim, tá? E o que a gente tem aqui é basicamente o que tinha lá. A gente vai passar o que tem nessa tabela para cá. A única coisa diferente que tem nessa tabela aqui, gente, é o conglomerado. Então, por exemplo, que nem eu expliquei lá no início, quando a gente colocar que achou uma garrafa de Coca-Cola, a gente sabe que é da companhia Coca-Cola
o conglomerado responsável por aquela marca ali. Então, quando a gente bota esses tipos de marca, a própria tabela do Breakthrough from Plastic já vai colocar automaticamente ali qual é o conglomerado, tá? Quando a gente escrever, se a gente escrever, por exemplo, Sprite, já vai aparecer ali, Coca-Cola Company. E todas essas marcas que são conhecidas e são de grandes conglomerados, já é colocado aqui automaticamente qual que é o conglomerado. Caso não apareça, é porque não está no banco de dados do Breakthrough from Plastic. E daí aqui do lado, se vocês souberem, vocês podem colocar qual é o conglomerado que pertence àquele produto ali, tá bom? Muitas vezes, se for alguma coisa muito local, uma marca muito local, não vai ser de conglomerado, né? Mas vai ser daquela marca mesmo. E aí vocês podem escrever ali do ladinho, tá bom? Mas tudo que tem aqui, vocês simplesmente vão passar o que vocês acharam na limpeza para cá. Ó, então, descrição do item, garrafa, sacola, copo, vocês vão colocar aqui. Tipo de produto, então, se é produto alimentício, se é produto de cuidado pessoal, se é produto de fumo, isso tudo, que nem a gente viu lá. Tipo de material, então, tipo de plástico, né? PET, etc. Camadas, se é única camada, camada múltipla. E aqui a quantidade daquele determinado item que você colocou ali e se é válido ou não. Isso daqui de se é válido ou não é já da própria tabela, vocês não precisam preencher, tá? Vai aparecer aqui se é válido se vocês preencheram tudo que tem para preencher aqui. Daí vai ser dado como item válido que está completinho ali, no caso. Mas isso já é automático da planilha, tá? Então, por exemplo, eu peguei essa limpeza fictícia que a gente viu aqui no vídeo e botei ali na planilha para vocês verem. Então, ó, nome de marca, Coca-Cola, já apareceu ali automaticamente The Coca-Cola Company, Companhia Coca-Cola. Descrição do item, garrafa, Coke Bottle, tipo de produto FP, material PET, camada única, total 5. Eu fiz isso para todos, ó. Aqui, por exemplo, quando eu deixo, coloco aqui no brand, sem marca, vai aparecer aqui unbranded, sem marca. Mesma coisa eu coloquei aqui, ó, Hellmann's, já apareceu qual que é o conglomerado, que é a Unilever. Então, a Hellmann's pertence à Unilever. Então, vai fazer parte daquilo ali. Descrição do item, sachê, tudo que nem a gente colocou lá na tabelinha que a gente escreveu à mão na hora da limpeza, a gente passou para cá. Não tem muito mistério, não tem muito segredo, tá? Então, quando a gente completar isso, colocou lá os dados da limpeza da outra abinha, a gente vai pegar, vai salvar essa planilha e vai mandar para esse e-mail do Breakthrough from Plastic, tá? Então, brandaudit@breakthroughfromplastic.org. Esqueci de colocar ali, mas é .org, tá bom? E é isso, os dados de vocês vão estar enviados e é muito legal que vocês já vão saber automaticamente ali o número de plásticos que vocês encontraram. Aqui vocês vão poder ver todas as marcas, todos os itens que vocês encontraram. Então, são dados muito importantes para a gente ter depois de uma limpeza, né, gente? Além do que, foram tantos sacos de lixo que a gente coletou. Aqui a gente consegue ver os tipos de resíduo que a gente encontra naquele determinado local. Então, ter esses dados é muito importante. E é muito importante para o pós-limpeza também. Então, para a questão de dados, é aquilo ali. Vocês vão pegar, passar para a tabela do Excel e enviar para o e-mail do Breakthrough from Plastic, que eles vão utilizar isso com todos as outras dados que eles receberam de gente do mundo inteiro para fazer esse relatório global. E nós, aqui no Brasil, ou a gente em Santa Catarina, Florianópolis, a gente pode fazer o nosso próprio relatório local também. Então, é bem interessante a gente pensar em fazer algo do tipo. Uma última coisa que é interessante, fotos, vídeos, depoimentos. Então, quando estiverem fazendo a limpeza, tirem fotos. Quando vocês estiverem fazendo ali a auditoria de marca, tirem foto dos resíduos com marca, isso é muito importante. Então, essa vai ser uma forma também da gente divulgar esse trabalho que a gente está fazendo, essa ação que a gente está fazendo, né? Então, é muito importante a gente colocar nas redes sociais também esse trabalho e divulgar através disso tudo. Então, aqui tem algumas imagenzinhas, né, que a gente tirou ao longo de nossas limpezas, auditoria de marca. Então, isso é bastante importante também.
Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Em um grande resumo, tá, gente? Passei bem correndo, se deixasse eu ficava aqui 2 horas falando disso. Mas vai ser muito de vocês pegarem um jeito de limpeza a cada limpeza. Então, vocês vão fazendo essa limpeza agora, se é a primeira vez que vocês estão fazendo, vocês vão estar aprendendo ali e vocês vão ver que nas próximas é muito intuitivo e vai ser muito normal aplicar essa ferramenta nas próximas limpezas que vocês fizerem, tá bom? Mas esse é um grande resumão. Qualquer dúvida que tenham, podem me contactar. Fiquem à vontade. E por hoje é isso. Muito obrigada. Boa limpeza e auditoria de marca para todos vocês.